Bem-vindo a mais um Primeiros Capítulos de Livros que vocês deveriam ler. O livro de hoje é A Morte de Todos os Dias, Ensaios do Universo Contemporâneo, do Eli Vieira e lançado pela editora Flive. Esse livro é composto por vários ensaios e eu vou estar lendo o primeiro aqui para vocês. Afinal, quem somos nós? Esse talvez seja o tipo de divagação que dificilmente surge durante um expediente no trabalho, na seção de liquidação do supermercado ou na mesa de bar, junto aos espumantes diversivos das sextas-feiras. A pergunta sobre o que somos e ao que tudo nos destina geralmente nos acomete sobre o timbre silencioso da noite ao deitar-se no travesseiro após um longo dia difícil, na sensação agradável da água morna jorrando pelo corpo durante um banho longo, ou até mesmo diante da vastidão cristalina do mar, cujo horizonte e desalinho das ondas nos remete a olhar sobre o infinito do nada. A dura compreensão do que somos lança-se em direção aos momentos de exílio, sob a bruma da calada, no retiro das coisas e da barulheira das quais encarregam em preencher o vazio, no distraindo do seu fardo. Há um certo medo e incômodo na pergunta enunciada, uma vez que interpelar a própria existência põe em xeque a habitual existência de tudo. Enquadrar o existir é fragmentá-lo de modo que o alicerce de outrora, ou seja, a maneira de como fora construída, se torne somente uma entre tantas outras. Equivaleria, talvez, ao desfecho de um grande espetáculo, onde o palhaço, ao agradecer o carinho da plateia, desfaz a maquiagem de sorriso e sai na rua escura, absorto pelo mistério do dia seguinte. Questionar a razão de existência, em outras palavras, é dissipá-la em pequenas peças provenientes de um quebra-cabeça que nunca existiu. Houve grandes filósofos que compararam a dissuasão da vida com o sentimento de morte, pois, malgrado a constatação do pleno funcionamento das artérias coronárias, que irrigam o coração com o sangue rico em oxigênio, as perspectivas se desdobram a partir da existência moral criada, afastada do corpo, e os pilares morais e éticos formadores de vida cotidiana colapsam como num desfalecimento da estrutura, deferindo-se o indivíduo num buraco vazio e desconhecido. O buraco escuro e despovoado, por sua vez, assemelha-se a um poço sem fundo e sem rédeas, a fim de sustentar ou elevar o sujeito de volta à superfície rica em coisas a que se apegar. Logo, a queda, por não existir chão ou paredes, o deixa em órbita diante do nada, desprevenido, sozinho, em silêncio. Essa ausência de som e companhia, inimigas da composição da identidade social, é responsável por colocar o sujeito em seu mais puro e real estado de coisa nenhuma, frente à correnteza da vida, isentando-o do controle do próprio eu. Finalmente, a expensão do homem em face a tantas maneiras de substanciar o eu, tais como adesão à filosofia, religião, astrologia e ideais políticos, revela sua grande necessidade em estar a par de tudo o que envolve, apanhado a desordem provocada pelos fenômenos naturais e pela contingência relacional com o outro. O medo da inexistência e da invisibilidade é sustentado, sobretudo, pela solidão visceral da vida, prova que a aspiração em assentir um ideal de mundo é latente e anuência, reconfortante e materna, de proteção e ascensão como um indivíduo portador de um lugar ao qual se situar. Estar lançado em órbita, num buraco obscuro, sem direção, imagem ou algo que ampare ao ponto de estar em pé e proferir que existe em algum lugar proveniente da interrogação da vida, chega a ser de tal maneira doloroso e angustiante que, na maioria dos casos, a agressividade torna-se um único fundamento a defender suas mentiras, fruto da descoberta de que, talvez, eu não seja o que me diziam que eu era esse tempo todo. Para que a indagação, quem somos nós, portanto beire a totalidade da resposta, acredito ser indispensável suplantar o caminho do discernimento, pois, muito embora cobiçamos alcançar a imagem do que somos, também somos essencialmente produtos da intenção da própria pergunta. Isso significa que somos não somente a força intencional de ser alguma coisa, mas o medo de não ser quem pensávamos. Uma vez
que o medo e a fragilidade da certeza da existência é a força motriz da qual nos impulsa a moldar uma forma de existir? Em outras palavras, não acho que estamos somente na afirmação do que fazemos de nós, mas também por entre os mistérios da dúvida. Se somos os mestres das tantas verdades que cada um carrega no bojo da própria história, a partir de nossa capacidade de duvidar, podemos ser, de igual maneira, formadores de tantas outras formas de ser. Afinal, se somos, em grande parte, a dúvida da nossa existência, logo, a única limitação de sermos está justamente no alcance infinito das perguntas. Não sei ao certo, e jamais saberei o que somos, dado que toda definição enclausura as condições humanas de se definir. Sei apenas que o ser humano é o único capaz de se questionar, e quando não o faz, fica prontamente fadado a viver em virtude do que se impõe a essa prática. E aí? Eu adoro um livro que faz a gente refletir. Já vi que eu vou adorar esse livro. E vocês, vão continuar a ler essa história? Um beijo e até a próxima.